A cobra observa enquanto o homem se inclina e tenta se livrar da água. Ele conseguiu engolir durante a natação. Rainha Merbade se vira e nada para longe, deixando o Doc na ilha, que lamenta que mesmo com a mesma habilidade, ele não pode o selo da mesma forma que o proprietário. O homem limpa o queixo e reflete que ele chegou direto ao seu destino, porque este é o distrito de Onzum. O que significa que o último meteorito deve estar aqui. Uma área coberta de vegetação com um meteorito de um lado. O som faz o Doc virar. 4 homens se aproximam, eles pousam e não conseguem encontrar Doc. Ele os espionando por trás de uma árvore. Pensa por que eles já o alcançaram. Porque ele não esperava que eles seriam capazes de dominar o movimento no ar tão rapidamente. Doc se encolhe quando ouve uma voz falando com os caras. Alguém desenhando uma lâmina diz que é melhor eles saírem daqui antes que seja tarde demais. A mão segura firmemente a alça, no topo do qual há um chaveiro vermelho familiar anexado. A garota, sem fazer nenhum esforço, rapidamente corta a mão de um dos homens. Ele grita de dor, outro comanda para correr. O terceiro chama a garota de grande capitão. Os homens fogem, Rai. Cuida deles. Doc estremece quando a garota diz a ele para sair. Ele continuou a ficar atrás da árvore. Aqui está a garota. Acrescentar que há, na verdade, uma enorme flecha acima de sua cabeça. O homem sai com as mãos para cima e pergunta se tímido vai matá-lo também. Ela, sorrindo, diz que ela ficaria feliz em fazer isso. Mas ela não acha que John vai gostar. E Doc entende que ele mesmo gostaria de matá-lo. Eles se aproximam um do outro. A garota pergunta como ele estava. Porque tanto tempo se passou, ao qual ele pergunta por que ela está aqui. Porque o caminho dela estava no topo da escola. E Rai responde que John a encontrou. Embora ele não saiba exatamente como. Doc estreita os olhos pensando. Ele examina a garota, observando que ela se tornou muito mais forte. E que seu demônio, habilidades de matador e esgrimista, estão fora das paradas. Para este cenário, o homem se afastando pergunta se John está por perto. Ao qual, Shai fica surpreso, pensando que ele está ciente. Mas o diálogo deles é interrompido. 2 barcos se aproximam da costa. E Doc pergunta o que eles esqueceram aqui. A garota responde a ele que, claro, um gigante do desastre, compreensivelmente pergunta por que caçá-los. Doc olha para ela, estupefato, quando ela repete são as palavras de Junho, que não é necessário lidar com o desastre. Doc foge abruptamente, ponderando o perigo do último desastre. E pensa em parar todos os jogadores de entrar na ilha tendo parado. O homem percebe uma figura familiar que avisa quem chega na ilha que eles não podem ir mais longe, porque é muito perigoso lá. Pian se autodenomina sargento da unidade 6502, para o qual o homem que chega acenando com um punho.
grita que eles não se importam com isso. Seu punho bate na mão de Ryan. Ele o aperta estritamente, dizendo que você não pode atacar um militar, para o qual o cara implora para deixá-lo ir. Ryan pega o cara congelado nos braços e jogou em direção ao rio. Os outros caras olham para Ian horrorizado. Ele se vira para eles perguntando quem mais precisa de ajuda. Eles o chamam de louco. Saiu correndo. Ian observa o cara nadar para longe. Lembrando do Doc-Yu, cara congela quando ouve o nome dele. Ele lentamente volta vendo Doc. O homem fica um pouco surpreso. Lágrimas bem nos olhos de Ian. Ele grita seu nome e Doc, acenando com a mão Pedeli para não se aproximar. Virando ele, vê uma multidão correndo para matá-lo. Tendo ficado sombrio, Ian diz que já falou. Ele soca o chão, destruindo, e repete que é perigoso aqui. Uma janela aparece notificando que Ryan usou a habilidade. Grande explosão de pedra do 5º nível. A multidão é lavada pela onda de choque. Doc estreita os olhos para Ryan, perguntando como Junho conseguiu bombear esses dois tanto. Young se vira em lágrimas prestes a dizer algo. Mas ele é interrompido perguntando onde John está agora. Doc foge quando o cara relata que está na floresta, na ilha, e o homem diz que eles vão se ver em breve. E ele vai voltar. Ele pensa em como ele não quer sair alto. Assim, mas há coisas mais importantes a fazer. O cara está chateado que eles estão separados novamente. Doc corre para o meteorito, pensando que ele precisa ter certeza de tudo. Ele mesmo antes de Junho faz qualquer coisa. Ele vê uma garota de pé de costas para ele. Lee se vira ouvindo passos. Doc se levanta apoiado em seus joelhos de fadiga. E Junho aparece por trás do meteorito. Ele sai Lee, volta seu olhar para ele. Sem fôlego. Doc coloca a mão na espada e diz o nome de John. Ele olha para o homem, a menina fica em silêncio. Doc pergunta o que ele está fazendo, ao qual ele responde que um homem pode ver o futuro. O que significa que ele deve saber por si mesmo. Relógios Doc adivinhando o que ele vai fazer. Ele pergunta se ele decidiu alimentar o meteorito para o desastre. Uma janela aparece com informações sobre o cenário de bônus Nemesis, cuja condição é matar Doc. O botão que o desastre dormiu foi completamente fechado. E Doc perguntou se ele decidiu alimentar o meteorito para o desastre. Lee e June olharam na direção de onde vinha a voz. E o cara pensou que esse idiota, ele quer despertar um desastre antes do previsto. Doc parou na frente dele, cerrou as mãos em punhos e gritou: "Por quê?" O cara levantou as mãos, abriu bem a boca e gritou: "Qual é o ponto de despertar uma catástrofe mais cedo? Ele não dá a mínima para o mundo." O personagem principal respondeu que esta catástrofe
Na encarnação anterior, era seu camarada de armas. Ele perguntou: o quê? Doc olhou para frente em confusão. John abaixou a cabeça e explicou que isso significava que ela não era perigosa. O cara com a capa de chuva leve ficou ao lado, colocando os dedos na testa e pensando como ele poderia esquecer que ele era realmente louco. E ele já pensava que estava indo bem. Nesta vida, o broto começou a vibrar e fazer sons. E Doc percebeu que ele não se importava quando morreu. O que significa que ele não se importava se todos os outros morressem também. Uma notificação apareceu que um desastre de inundação está acordando. O cara apontou a mão para o lado, olhou para ali e gritou. Para ela levelou rapidamente para longe da ilha. O desastre da enchente estava em um nível completamente diferente. O personagem principal silenciosamente se aproximou do cara, que com os olhos bem abertos, disse em voz alta que eles precisavam lutar ao máximo. Caso contrário, tudo acabaria. John pressionou 2 dedos no pescoço do jovem. Doc com uma expressão confusa no rosto. Começou a cair de joelhos. E o protagonista disse a ele para não ficar em seu caminho. Ou ele teria que morrer. O cara com a capa de chuva leve desviou o olhar. E percebi que era a acupuntura. E então gritou que ele era um idiota. E pediu para ouvi-lo. O personagem principal calmamente olhou para o cara, que estava dizendo em voz alta que este Shin Yu-Zun não é o que ele lembra assim que ela acorda. Ele não conseguia terminar, tossiu e pensou. Maldita sua avó June, e Doc olhou para cima com surpresa, onde a voz da conversa foi ouvida. Quem disse que vê que ele é muito impaciente em todas as suas encarnações? A casca da cápsula começou a rachar. E Perry e Madded, que pensaram que qualquer um iria querer um desastre. Chocar o mais rápido possível. O monstro de terno estalou os dedos dizendo: bem, ele conseguiu o que queria. E relâmpagos de energia brilharam no ar. Buracos apareceram nas escamas do botão, de onde veio a luz. O botão começou a se abrir e seu centro brilhava intensamente. Uma notificação apareceu que o dilúvio, desastre tinha despertado. Uma mensagem apareceu dizendo que eles receberam um novo script. Rai olhou para a tela com a boca aberta. A rainha viajante olhou para a janela que apareceu. Kyung e Ji-wan estavam lá, olhando para a notificação com uma expressão confusa. O homem agarrou sua cabeça ao ler as informações. Samshin e Gil abriram a boca horrorizados. A menina arregalou os olhos. Enquanto ela olhava para a tela, Doc olhou para o Bad rachando e Shin pensou que o tio... Uma janela apareceu com informações sobre o cenário principal. 5 categorias de desastre de inundação. Dificuldade básica, SS condição. Incômodo de destruição. Tempo limite de desastre de inundação nenhum. Recompensar 100 mil moedas e 3 pontos de interrogação. Fracasso, destruição da alma. Uma garota de cabelo loiro,
cercado por penas, começou a aparecer. Uma notificação apareceu de que a quarta parede, exclusiva, habilidade reduziu seu choque mental. Doc, deitado no chão, Anne olhou atentamente para a tela. A catástrofe da inundação explodiu de sua concha. Ela caiu no chão, não muito longe do personagem principal. Os homens olharam o que estava acontecendo, com horror em seus olhos. Um deles perguntou: "O que é isso, um desastre?" E o segundo disse surpreso: "Ela é uma mulher." E Doc, deitado no chão, segurando sua garganta, pensando por que as pessoas já estavam aqui. Galinha e Shai foram capazes de impedir alguém de entrar aqui. A rainha das bestas colocou as mãos no chão. Ela estava de joelhos, sua capa de penas batendo ao vento. A garota de cabelo loiro olhou para baixo tristemente. Ela levantou a cabeça e olhou para o personagem principal, que disse a ela que ele estava esperando por ela. June olhou para ela tristemente. Eles ficaram perto do botão em que ela dormiu por muito tempo. A rainha das bestas perguntou surpresa: "Capitão?" Ela olhou para ele com olhos grandes e notou que é assim que é. Ele estava esperando por ela todo esse tempo. O que significa que este não é o primeiro encontro deles. Sim? Doc e Lee olharam para o que estava acontecendo com horror. O cara segurou sua garganta e lembrou que só na segunda regressão Junho foi capaz de atingir o cenário 46. Graças ao fato de que o desastre da enchente compartilhou com ele uma importante reforma. A menina começou a se levantar. E o personagem principal disse que precisava de ajuda. E ela pediu a ele para dizer, primeiro, que tipo de regressão ele já tinha. A rainha das bestas abriu a boca levemente. Quando a protagonista esclareceu por que ela precisava saber, e ouviu a resposta que ela precisava, June abaixou a cabeça. E Doc achou que ele não deveria contar nada a ela. A garota de cabelo loiro calmamente olhou para frente. E o cara lembrou que ela ajudou o personagem principal na segunda regressão. Doc sabia que ele não estava no terceiro. O protagonista, com a cabeça baixa, respondeu que ele estava no terceiro. A rainha olhou para ele com atenção. O jovem deitou no chão e assistiu o que estava acontecendo. A menina deu um passo à frente com as palavras. O que significa que ela estava certa. A história nos diz que, na segunda regressão, June levantou-se e olhou para a rainha. E ela disse que, aparentemente, apesar de sua ajuda, ele ainda não conseguiu nada. O enredo nos diz que Shin Yu-sung realmente contou tudo o que sabia para o personagem principal. O protagonista abaixou os olhos e acrescentou: "Então ele precisa de mais informações." A novela diz que depois disso ela se matou. Você logo olhou para o cara, silenciosamente. E o enredo diz que este foi um ato de autoestima, sacrifício pelo bem de Yuk. A rainha abaixou a cabeça, abriu bem os olhos e disse que 1000 anos se passaram. O personagem principal olhou para ela confuso. E ela percebeu que ele, da 41ª regressão, a preparou especialmente. Ela se lembrou de seu eu mais jovem para ajudá-lo.
No passado, ela teve que vagar pelo labirinto sem fim. Por 1000 anos. A rainha lembrou como ela olhou tristemente em volta. E perguntou se o capitão sabia o quão difícil era para ela. Quantos anos ela vivia apenas para ele. Até que ela foi transformada em um desastre para o script. A menina abaixou os olhos e agarrou sua cabeça com as mãos. Porque nos primeiros 200 anos, ela tentou ajudar a humanidade. Jovem, Euzon Sentusei, com as mãos cruzadas no peito. E pelos segundos 200 anos, o mundo inteiro ela imaginou o personagem principal, com uma lança na mão, e então lembrou que ela passou os anos seguintes ajudando ele e seus camaradas. A menina levantou seus grandes olhos tristes. E agora ela não entende por que tudo isso aconteceu. Abaixou os olhos e explicou que sua 41ª encarnação enviou-a aqui para ajudá-lo, e Doc atrás dele, deitado no chão. Mentalmente pediu a ele para não falar com ela assim. O personagem principal olhou surpreso para a rainha, que perguntou o que ela significava para ele. E o logo se levantou e olhou para frente. E então disse com confiança que ela tentou tanto. Ela disse a ele tudo o que sabia. Mas nada mudou e não mudaria. Doc sentou-se e seu corpo estava tremendo. Ele agarrou o pescoço, abriu a boca e pensou. Por que ele não pode se mover? E então ordenou que seu corpo se movesse. A rainha dobrou os dedos com garras na mão, formando uma bola brilhante com as palavras que ele a usou como uma ferramenta, e quando ele não precisa dela, ele novamente a envia para um labirinto sem fim. Ela só quer justiça para pessoas como ele. O protagonista olhou para ela quando ela disse que realmente sentia falta dele. Você logo abriu a boca e olhou para o personagem principal com olhos tristes, dizendo: mas ela odeia pessoas como ele. Doc se levantou e correu. E a rainha continuou a dizer que agora ela sabe, com certeza, que ele não é a salvação deste mundo. Ela estendeu a mão para frente, com as palavras que sua terceira regressão terminaria aqui. E um poderoso feixe de luz voou para o protagonista. Para quem, naquele momento, um cara em uma capa leve correu e gritou: junho não contra o céu escuro da noite. Sangue pulverizado no ar. Euzon olhou o que aconteceu, com olhos grandes e confusão. O personagem principal ficou de lado com horror nos olhos. E Doc curvado sobre o sangue fluindo de sua boca. E parte do tronco na região abdominal. Foi destruído pelo feixe. João abaixou o olhar, abriu a boca levemente e disse questionadoramente: King Jack, e a o cara na capa de chuva leve? Estendeu os braços para os lados. E começou a cair o protagonista. Colocou a mão para frente. E pegou o cara caindo, que estava tossindo sangue. E ele continuou a gritar seu nome. Doc caiu de joelhos, e pensei que ele tinha sorte. Até este momento. Mas este mundo sempre foi assim. E se você cometer pelo menos um erro, algo assim vai acontecer imediatamente.
o cara pegou a capa do personagem principal com a mão e perguntou se ele poderia matá-lo. Ele queria tanto! June olhou para ele confusa e disse que sim. E ouviu a resposta que ele precisava de 1 minuto. Doc virou a cabeça e depois pediu para matá-lo. Talvez ele até consiga algumas moedas. Uma notificação apareceu que a habilidade especial Quarta parede reduz sua dor física. O personagem principal colocou a mão nas costas do cara e gritou para ele esperar. Não é tarde demais. E ele respondeu que é tarde demais. O protagonista abriu bem a boca e gritou: não. Doc riu levemente e pensou idiota. Há um buraco enorme em seu corpo. O cara viu correndo em direção a eles o mais rápido que pôde. John virou a cabeça e gritou algo. Mas antes que os olhos do cara fechassem, ele pensou que mesmo Lisa Olroy não poderia ajudar. Uma notificação apareceu de que ele havia morrido. 3 mensagens apareceram de que seus pontos de karma eram 100. De 100, ele tinha pontos de karma suficientes para uma habilidade especial. O rei da habilidade especial sem matar foi ativado. 2 janelas apareceram com informações que, graças a pontos suficientes, ele ativou o rei sem matar. A morte tira sua alma de seu corpo aleijado. Uma notificação apareceu de que uma habilidade especial, o ponto de vista de um leitor onisciente, do 3º nível, foi ativado. O cara fechou os olhos e abaixou a cabeça. Ele olhou para frente com cuidado. Uma janela apareceu com informações sobre o bônus. Cenário Nêmesis, categoria Bônus, dificuldade, uma condição. Matar Kindia Khan, quanto mais brutalmente ele mata. Quanto mais moedas ele conseguir, limite de tempo 20 minutos, recompensa de 40.000 moedas para 3. Pontos de interrogação. Falha, vazia. Contra o fundo do céu escuro. Uma janela estava brilhando, em que foi dito que uma habilidade especial, o ponto de vista de um leitor onisciente, do 3º nível foi ativado. E o cara pensou que sim. No final, ele morreu de novo. De alguma forma, ele estava cansado de morrer com tanta frequência. A alma do cara olhou para frente e ele pensou que havia pouca gentileza. Na morte, em tudo, ele realmente não gostou de fazer isso. Doc olhou para o lado com horror nos olhos. E continuou a pensar que, dada sua habilidade e a habilidade do personagem principal, seria muito mais fácil lutar contra um desastre de inundação. Ele olhou mais de perto e percebeu que era o mesmo que você. Logo abriu a boca e disse em voz alta: vá em frente. Ela se levantou e olhou para o céu, em que um funil de luz apareceu. E relâmpagos brilharam. Monstros começaram a aparecer da barreira da luz, que a rainha ordenou destruir. Matar, rasgar. Enormes monstros com presas pisaram no chão. Eles rosnaram terrivelmente alto e a garota disse Baker: é hora de um desastre. Doc olhou o que estava acontecendo, com horror em seus olhos e pensamento. Estes são monstros do 5º, 6º
e até 7º nível. Esta é uma habilidade especial do Senhor dos Monstros. O portão de monstros, as pessoas correram em direções diferentes, gritando de onde eram e pedindo para serem salvos. O cara desviou o olhar e abriu a boca. E pensei onde o personagem principal estava. Ele apenas fugiu. Você logo ficou na grama, assistindo o que estava acontecendo. E então, a voz do protagonista foi ouvida. Quem disse que ele iria matá-la? A rainha virou a cabeça e olhou para o lado. Doc abriu bem a boca de surpresa e pensou. É isso, Junho. Apresentando sua espada, da qual um raio voou. Começou a se aproximar da garota. Ele cerrou os dentes e olhou para frente com ódio em seus olhos. E Doc. Pensei que ele não estava em termos amigáveis. E não ia fugir. Houve uma explosão poderosa. E um grande raio de energia brilhou no céu. A alma do cara levantou a mão, parado na poeira, e cuidadosamente olhou para frente. O pé da rainha, que tinha garras grandes, pisou na espada e ela notou que isso significa que seu nível de esgrima é tão alto. O personagem principal segurou a lâmina com as 2 mãos. E você logo o pressionou no chão, dizendo que não importa o quanto ele tentasse, ele não poderia derrotá-la, ele mesmo não sabe. John cerrou os dentes e disse com raiva que, nesta regressão, ele definitivamente a mataria. A rainha olhou para ele com um leve sorriso e declarou que nesta regressão, mesmo depois de 10 anos, ele não era páreo para ela. O protagonista puxou a espada de volta. Golpeando Anne, gritou: agora ela definitivamente vai entender. E ela pulou, esquivando-se do ataque. O personagem principal agarrou a espada com as 2 mãos e correu para a frente. E o Zoom disse que estava com muita raiva. Algo estava definitivamente errado. A alma do cara se aproximou de seu cadáver, deitado no chão em sangue. E a rainha perguntou se ele realmente tinha mudado tanto. Quem mais foi Junho, desferindo inúmeros golpes com sua espada. Disse que ele, o protagonista, lembrou como ele segurou o cara pela garganta. Ele desviou o olhar à direção em que ele ouviu algo. O personagem principal levantou a mão esquerda e bloqueou o chute da rainha. E o logo inclinou a cabeça bruscamente. Esquivando-se da espada, ela pulou bruscamente e chutou o protagonista no queixo. A garota deu uma volta no ar e correu em direção ao personagem principal, que estava segurando seu pescoço. Ela moveu a mão para o lado, colocou suas garras afiadas e olhou furiosamente para o cara, que disse que ele era seu camarada de armas. Você logo abriu os olhos arregalados e ficou muito surpreso ao ouvir essas palavras. June olhou para ela e cuspiu um fluxo de sangue. A alma do cara estava entre as árvores. E assisti o que estava acontecendo. Doc olhou para frente com surpresa. Ele se lembrou de como ainda era jovem e o Sam seguiu o personagem principal. Mas a 41ª encarnação do protagonista, nunca a chamei assim. Ela estava apenas por perto, mas nunca recebeu este título.
A rainha das bestas pousou com força, quebrando o chão sob seu pé. Ela olhou para o protagonista, que estava ajoelhado, e perguntou o que acabara de dizer. Pessoas fugiram gritando do terrível monstro. E Usam perguntou, camarada de armas. Doc abriu a boca surpreso, quando ela novamente esclareceu que ele era seu aliado. O cara percebeu que não tinha ouvido John. Abaixou a cabeça e respondeu que era verdade. E a alma do cara pensou: ele não queria matá-lo todo esse tempo. O que isso significa? Ele não entende por que ele está dizendo isso a ela. O personagem principal se levantou e Doc com a boca aberta. Pensei que aparentemente ele estava trabalhando para o público, por causa do show e doações. E ele sabe como ganhar dinheiro com qualquer incidente. Quando essa chance vier novamente, 3 notificações apareceram que o deus do mar da guerra, tocado por seus sentimentos. O general careca da justiça quase chora. Ele recebeu 500 moedas. A rainha silenciosamente olhou para o protagonista. June desviou o olhar e declarou que ele estava morto. O que significava que eles estavam saindo. Euzão arregalou os olhos e chamou o capitão. O personagem principal olhou para frente em confusão. Depois que ela perguntou como ele poderia falar assim, a rainha se aproximou dele com a velocidade da luz, deixando um rastro luminoso atrás dela. Ela olhou para ele com fúria nos olhos. Levantou o punho e gritou: como ele ousa se comportar assim? Na frente dela você viu atingido com o punho. Mas a espada bloqueou seu ataque. John segurou a lâmina na frente dele, aparando seus golpes, e ela continuou a gritar. Porque ele só o chamou assim, quando o punho da rainha atingiu a espada novamente. Ela disse em voz alta porque ele deu a vida por ele. Doc olhou para sua batalha com surpresa. E que ela poderia até desviar os golpes de uma classe espada celestial. Mas esta é uma das melhores espadas do mundo inteiro. Euzon pulou, balançou ela, perna, e gritou. E então ela e os outros não eram nada para ele. Ela bateu nas costas do protagonista com as palavras: Oi, e Sol. Ver tudo HWA? A alma do cara ficou de lado e olhou para a rainha enfurecida, que desferiu golpe após golpe, e gritou que eles lutaram e viveram apenas para ele. Então, quem são eles? Os pés do protagonista dirigiram ao longo do chão, levantando poeira do ataque poderoso da garota. June agarrou sua mão, abaixou a cabeça e disse que não sabia o que ela queria ouvir. Euzon olhou confuso para o capitão, quem continuou a dizer que tinha certeza de apenas uma coisa. Nesta vida, ela matou seu camarada de armas. O personagem principal levantou a cabeça, limpou o sangue de sua boca e declarou que iria matá-la. A alma do cara olhou para o lado surpresa. E pensei, maldito, isso é uma revelação para isso. Valeu a pena ler os métodos de sobrevivência. Doc lembrou como ele estava deitado em sua cama à noite e ler um romance em seu telefone. E agora sua alma segue o personagem principal. Como
O leitor comum tornou-se um aliado de Udi Hayek. Ele mesmo. 2 notificações apareceram que a quarta parede. A habilidade aumenta seu envolvimento na situação.